Daí, como é que você tá? Seja bem-vindo. Eu sou o Egon, esse é o canal Gearhead. Essa é a Renault Duster e vamos trocar essa TBI para resolver esse problema de uma vez. Então, se você está chegando agora e está perdido, tá? Estou fazendo um diagnóstico da Duster aqui porque ela entrou em emergência já por duas vezes. Por duas vezes não, né? Por algumas vezes, mas por duas razões diferentes, tá? Então, no passado ali, eu já fiz uma manutenção que envolvia trocar todas as vedações aqui do coletor, tá? E isso era um problema de entrada falsa de ar que tinha. Então, esse problema em si foi resolvido. Agora, depois de algumas semanas do carro funcionando perfeitamente, veio um novo problema, tá? Esse novo problema foi diagnosticado no vídeo anterior e ele é referente à TBI, tá bom? O acelerador manda um sinal, tá? O pedal manda um sinal e a TBI se mantém parada. Então, esse erro foi pego no scanner durante o teste, tá? E ele é uma coisa que é certa, tá bom? Não existe nenhuma dúvida mais de que essa TBI, infelizmente, não funciona como deve. Então, assim, ela não está completamente inútil, mas ela decide entrar em emergência e entra e pronto, não tem o que fazer, tá? Então, apesar de tudo, se vocês viram o vídeo anterior da série da Duster, vocês viram que eu até consegui fazer uma viagem com ela, tá? Durante a viagem ela entrou em emergência algumas vezes, desligava o carro, esperava um pouquinho, ligava de novo e ela voltava a responder. A única coisa que eu não podia fazer de jeito nenhum era acelerar muito, tá? Se eu acelerasse de forma gradual, mais tranquilamente, ela funcionava. Então, deve ter algum ponto do funcionamento dela ali que está com problema e aí faz ela travar fechada e entrar em emergência. Problemas, cara, isso acontece, tá? Infelizmente, é, não dura para sempre, né? Então, baseado nisso, eu tinha a opção de comprar a peça zero na Renault, tá? Ou de comprar uma peça da mesma fabricante que vende para a Renault, que inclusive, olha só, tem o logotipo Renault. E aí, vou substituir ela, tá? Então essa peça aqui eu comprei pela plataforma de venda online lá, que não me paga merchan, então não vou fazer propaganda. Consegui um preço consideravelmente mais barato do que na concessionária e ela é uma peça nova, ó, tá brilhando de nova. Então, vamos trabalhar hoje para fazer a substituição dessa TBI, tá bom? O que eu vou fazer agora é assim, vou acelerar as coisas, como eu gravo tudo sozinho, então eu não posso mostrar tudo. Mas eu preciso remover essa conexão de entrada de ar aqui para facilitar a minha vida, tá? Não necessariamente eu tenho que tirar esses dois caras, mas se eu tirar eles, eu crio espaço para manobrar a caixa de ar que vai colada na TBI aqui, e isso vai facilitar a minha vida, tá? Então, tem alguns parafusos que prendem ela, tá? Inclusive tem esse cara aqui que deveria estar preso e não está, que foi um vacilo meu, com certeza. Durante o diagnóstico fui mexer e com certeza não prendi direito. E aí, depois de soltar a caixa que fica ali atrás, né? Eu preciso soltar a TBI. Para soltar a TBI é bem simples, porque ela tem dois parafusos, tá? Esses dois parafusos ficam do lado de baixo. Ó, vou posicionar ela como ela é ali no carro, para dar uma noção boa para vocês. Ela fica posicionada nesse sentido, né? Como vocês estão vendo ali, ó, conector virado para cima. Então, embaixo tem dois parafusos, tá? Aí ela tem essas vedações de borracha que são muito importantes, que já deram problema no passado, como eu mostrei para vocês. E a remoção dela é super simples. Então, chega de conversa, vamos tirar a TBI antiga e vamos comparar as duas para ver se tem algum sinal físico visível ali que dê para dar uma noção para a gente do que aconteceu, né? Então tá aqui, olha, o TBI que estava no carro, que tem essa gravaçãozinha Renault VDO e o TBI novo, tá? Então assim, os conectores são iguais, o número da peça, será que o número da peça é igual? 408-239-822. 408-239-822. Então, mesmo número de peça, tá? O formato é diferente, talvez tenha a ver com lote, com fabricação, com qualquer coisa assim. E tá aqui, tá? Então, infelizmente, essa peça aqui tem algum problema que eu não consigo detectar, tá? Aqui dentro ela tem um corpo magnético, então ela funciona através de um sistema magnético e de mola, tá? E aí eu mostrei no vídeo, em um dos vídeos anteriores aí onde eu abri ela, que a conexão de energia dela tava com o fio bem marcado, tá? Então assim, possivelmente estava trabalhando com muito calor,
sei lá se tinha resistência muito alta ou algo assim, enfim. Infelizmente essa peça aqui não presta, tá? Então, além dos dois parafusos de baixo aqui, tem um parafuso que vai aqui em cima, tá? Que ele é nessa região aqui do coletor de admissão. Ele é para dar sustentação, então tem que levar isso em conta, tá? Se tiver muito estranho de soltar, presta atenção se tem mais algum prendendo. Esse parafuso de cima é um parafuso bem pequenininho aqui, ó. Ele é literalmente só para dar uma firmeza, tá? Para você soltar a caixa traseira ali a caixa traseira do filtro de ar, você tem dois parafusos que tem essa cabeça diferente, tá? Ela é um Torx invertido. Então, é uma chavinha do tipo E8, tá? E aí você consegue soltar ela. E a parte de baixo aqui da TBI, você tem dois parafusinhos sextavados, tamanho 8, tá bom? Então agora, mais simples do que isso, não tem, cara. Eu vou literalmente colocar a peça nova no lugar, vou devolver todas as caixas de filtro e tudo mais, e vamos lá para dentro do carro para programar esse cara aqui, para o carro entender que ele tem um corpo de borboleta novo, e aí eu mostro para vocês a tela do scanner em seguida, tá? Então tá lá, olha, montadinho todo de novo, todos os parafusos bem fixados. Esse cara aqui insiste em ficar mais alto, mas eu já vou apertar ele melhor. E beleza, tá? Então não tem segredo, tá? É literalmente soltar parafuso e prender parafuso. Então é uma coisa bem simplória de fazer, não tem dificuldade grande assim, sabe? A única coisa é que você precisa ter a ferramentaria certa e precisa ter um tempinho para fazer. Agora vamos fazer o seguinte, eu preciso zerar os adaptativos para o carro entender que tem outra coisa colocada aí, né? Então agora vocês ficam com a imagem do scanner. Maravilha então, né, cara? Então, esse é o Raven Scanner 3 que eu tenho, que é um scanner profissional de oficina, tá? Eu tô com a luz da injeção acesa do carro, então vamos lá, tá? Uma Duster 1.6, 16 válvulas, 4 cilindros flex, ano 2013. Então, vamos continuar aqui. Eu quero o sistema da injeção, tá? Porque todas as coisas que eu vou fazer relacionado a isso estão relacionadas ao sistema de injeção. Então, assim, se você tem curiosidade de saber mais coisas sobre o scanner, sobre como, o que é scanner e como funciona, coloca um comentário aí. Talvez eu grave um vídeo relacionado aí para explicar, porque eu tenho esse scanner profissional e tenho mais alguns amadores, sabe? Então, pode ser que seja interessante, tá? Então, estamos conectados aqui à injeção. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo que a falha está em vermelho? Isso é porque tem uma falha gravada lá, que vai ser a mesma de sempre, ó. Relação entre o sensor do pedal do acelerador 1 e 2, falha na validação do sinal, tá? Então, assim, apesar de ter escrito a palavra pedal ali, ele não é relacionado ao meu pedal, tá? Por mais sacana que isso seja. O que para de trabalhar é a minha ECU, a minha ECU não, a minha TBI ali, tá? A borboleta fica fechada e permanece fechada. E aí, quando eu dou a ordem através do pedal para o carro acelerar, o carro continua acelerando, porque aí ele muda tempo de injeção, muda ponto, ele faz o carro se mover, tá? Então, assim, como o meu sinal de pedido de aceleração está funcionando e a minha aceleração em si não está, então um mais um é igual a 2, né? Obviamente, o que está com problema é a TBI e não o pedal, tá? Então, vamos excluir essas falhas aqui, porque essas falhas não nos interessam mais. Vamos entrar aqui no modo avançado, porque eu preciso reconhecer a posição da borboleta, tá? Esse procedimento é simples, tem que ser feito com o motor gelado, e aí você vai explicar para esse ECU do carro quando a TBI está inteira fechada e quando ela está inteira aberta, tá? O carro precisa saber o que é fechado e o que é aberto, porque assim, você colocou um pedaço novo lá e o carro precisa entender como trabalhar com esse pedaço. Então, é essencialmente isso que a gente vai fazer agora. Então, clique em continuar e simples assim, finalizado com sucesso, tá bom? Então eu não vou readaptar o restante das coisas porque não tem relação com o que a gente precisa fazer. Beleza, então tá. Vamos ver agora se o carro vai ligar. De primeira vez ele normalmente não liga quando a gente faz essas modificações, então isso é uma coisa normal, tá? E olha lá, ligou. Ligou com a rotação um pouco alta. Agora ele baixou a rotação e está estabilizando, tá?
Então vamos esperar um pouquinho aqui para ver. Olha, tá entrando dentro do parâmetro ideal já. A rotação do motor ali, quando ficar em preto, tá numa rotação que o carro quer, tá? Então o carro pretende que tenha entre 700 e 850 e ele tá ali com 830. Então vamos dar um tapinha no acelerador aqui. E respondeu maravilhosamente. Maravilha, cara. Encostadinha no acelerador, vem bastante rotação. Isso não estava acontecendo. Então provavelmente estava preso ali a TBI. Vamos dar uma olhada aqui em mais alguma coisa. O carro está vibrando um pouco. Estranho, a rotação não tá estável. Então vamos fazer diferente. Ó. Deixa eu desligar ele aqui. Vamos voltar ali pro modo avançado de novo, né? Como ele está com o funcionamento estranho, então vamos fazer de novo o reconhecimento borboleta. Tá reconhecido, beleza. Eu vou zerar a adaptação da mistura. A adaptação da mistura, para quem não sabe, literalmente a quantidade de combustível que ele vai injetar em relação à quantidade de ar que está entrando no motor, tá? Essa mistura, ela tem que ter um ponto ideal, sabe? Se jogar muito combustível é ruim, se jogar pouco combustível é ruim também. E eu vou readaptar o motorista aqui, que a readaptação do motorista, ela leva em conta a forma como eu dirijo, tá? Quando eu acelero, freio, aperto a embreagem, às vezes que eu troco de marcha, a forma como eu freio, acelero, essas coisas, o carro tem como entender. Então, readaptando a parte do motorista, o carro vai voltar para o zero. Então, imagina assim que esses 3 zeros aí fizeram o carro ser, teoricamente, no padrão de fábrica. Então, agora, mais uma vez, vamos lá para ligar o carro, né? E ele não vai ligar de primeira. Isso é certo, tá? Porque eu zerei tudo, então o carro não sabe o que fazer. Tem que girar o motor um pouquinho. Beleza. Agora, com certeza, ele já teve uma noção do que precisa fazer. E vamos lá ligar ele de novo. E agora ele ligou belezinha. E olha só, parou de oscilar a rotação. Tá vendo? Ao invés de ele ficar em quase 850, ele está em 700 e pouco ali. Então, maravilha, tá? São coisinhas que precisam ser feitas, tá? Esse scanner aqui dá uma leitura bem completa, ele consegue fazer todas as coisas que são necessárias assim para você conseguir trabalhar com o carro. Então é uma maravilha, tá? Deixa eu ver se tem alguma outra coisa que esteja marcando aqui estranho. A pressão absoluta aqui está um pouquinho abaixo do mínimo, agora já não está mais. Então beleza. O som da lâmpada tá beleza. Torque do motor aqui é um torque estimado, né? A velocidade do veículo tá zero porque a gente tá parado. Então beleza. Um tapinha no acelerador. Maravilha. Segurar acelerado um pouquinho. Acelerar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Ótimo. Então agora essa parte tá resolvida. Então tá lá, olha. Dia seguinte, tá? Tô usando o carro. Rotação bem baixinha. Tem hora que ela fica para baixo do primeiro tracinho ali, tá? Então, primeiro tracinho, se eu tiver correto, né, vai representar 750 RPM. E tá aqui. Toda vez que aperta a embreagem, ele vai ter que fazer a correção. Então, apertei a embreagem aqui, subiu a rotação. Beleza? Então, cara, funcionou certinho. Assim, não necessariamente vai ser esse o problema, tá? Ó, à medida que o carro fica parado, ele retorna ali para rotação baixa, ó. Tá vendo? Mas se você tiver algum erro semelhante no carro ou algum comportamento semelhante, tem que levar em consideração que pode ser que seja culpa da TBI, beleza? Então, maravilha, né, cara? Esse é o procedimento da troca da TBI da Duster, tá? Não é simplesmente você tirar uma peça e pôr a outra. Vocês viram ali. Coloquei outra peça, mandei o carro aprender que a outra peça estava diferente e mesmo assim o carro não funcionou direito. Então talvez assim você trocar a peça simplesmente não seja a melhor solução. Você precisa ter um scanner. Então tem algumas coisas que eu falo que não precisa levar na oficina para trocar, mas tem outras coisas que se você não tiver a ferramentaria é melhor levar na oficina. Você leva lá, tem garantia do serviço, tem garantia da peça. Então tem situações que eu digo, faça em casa, sabe? É uma coisa que
assim, é legal você criar uma intimidade com o teu carro, porque se acontecer um problema na rua, você consegue ter uma solução. Mas tem situações que eu te recomendo, leva na oficina, tá? Isso aqui você tem como fazer em casa, mas leva na oficina, que aí você reseta os parâmetros do carro e aí você consegue ter um carro mais saudável por mais tempo, beleza? Se por acaso acontecer de dar erro de novo, vamos diagnosticar qual é o próximo problema. Mas eu acredito que agora acabaram todos os problemas da Duster, tá? Então tem bastante vídeo aí na playlist. Se você quiser ver, tem bastante manutenção que foi feita. Na sequência, aqui em algum momento que eu tiver coragem, eu vou trocar a correia dentada dela também. Eu já tenho a correia, mas é um processo um pouquinho trabalhoso e eu não sei se eu estou completamente seguro para fazer isso, tá? Então, é isso aí. O videozinho de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar um like, recomendar para um amigo, considera virar membro e te convido para conhecer os outros carros do canal também, tá? Aqui tem bastante carro, tem bastante história que já foi contada e a cada dia a gente vai colocar mais, beleza? Valeu aí e até mais.